Vou iniciar então a nossa maquilhagem para um look mais sofisticado, numa pele clara. Para isso utilizarei a mesma técnica do look natural, com a mesma base, uma base idêntica ao tom da pele, fluida, deixar transparecer as sardas, para manter sempre um ar mais fresco, contrariando um bocadinho o look mais sofisticado. Vou utilizar sombras um pouco mais frias, mais escuras, portanto vão dar mais contraste sobre a pele, por isso ficará logo mais sofisticado. As sombras que eu vou utilizar vão ter brilhos prata, que se associam sempre melhor a peles mais claras do que, por exemplo, os brilhos dourados, que se associam melhor a peles mais bronzeadas. Vou utilizar a gama dos cinzas e de um castanho com reflexo prata, que acaba por ser um castanho mais frio. E depois vou contrariar um pouquinho, na mesma com um blush mais fresco, rosado, também com alguma luminosidade, e um batom associar também ao blush, que será um tom de rosa clarinho, para dar luz e frescura, em contraste com os olhos mais escuros e sofisticados. Portanto, vou escolher a base, que será uma base então o mais idêntica possível ao tom natural da pele. Começam a aplicar então a base no centro do rosto, na testa, e espalham bem para os contornos. Nariz. Colocar pouquinho quando não é necessário tapar nenhuma imperfeição. Deixar as sardas. Claro que quem não gostar das suas sardas tem que aplicar um pouquinho mais de base. Vamos continuar aqui pela maçã do rosto. Pouquinho de cada vez e espalhar bem, não ganhar textura, nem engrossar o grão da pele. Se no caso, aqui estamos no limite, temos um coradinho suave, mas se no caso de querer eliminar, se tiver algum rubor, alguma cupe-rosa aqui no centro do rosto, poderá aplicar o corretor verde, pouquinho, na mesma com o dedo ou com o pincel, nas zonas vermelhas, e depois aplicar a base por cima, e não é para ficar verde, é só para anular um pouquinho do vermelho, e depois coloca a base por cima, sem ser em movimentos de arrastar, para não retirar o verde local, mas em pequenos toques para uniformizar depois o tom. Eu penso que aqui não há necessidade, é uma leve tonalidade quente que aguenta bem. Vou olhar para cima. Portanto, coloca na mesma com o pincel, se quiser com os dedos, aplica desta forma, com ligeiros toques. Deixar. E aplica nas pálpebras também, e escova bem por dentro da sobrancelha, e depois no final iremos limpá-la. Vamos olhar para cima. Vou fechar. Pouquinho de cada vez, e depois, se houver necessidade, aplica-se mais um pouco. Mais vale assim do que aplicar em excesso. Se
Se sentir necessidade de criar um degradê de tom, coloca a base na zona do maxilar e esbate para o pescoço. Ok, de seguida vamos então aplicar o pó solto para matificar a pele e preparar a pele para receber os pós com pigmentos. Portanto, envolve o pó num pincel, que pode ser um pincel de blush ou um pincel de pó, e passa por todo o rosto. As peles oleosas deverão levar um pouquinho mais de pó, as peles secas e desidratadas um pouquinho menos. Desde que sinta que não está a colar, nem que tem brilhos indesejados, está boa para continuar. Portanto, agora vou começar então por utilizar o lápis de contorno de olhos, em que vou então criar uma definição na linha superior do olho e na linha interior do olho também. Pode fechar? Portanto, vamos começar com movimentos curtos do canto externo para o centro e do canto interno para o centro também. Vamos preenchendo por entre a pestana. Um risco mais fininho no canto interno, que vai engrossando, principalmente a partir do ponto em que a linha do olho começa a descer. Depois, quando o risco se for mais grosso, poderá fazer então um movimento mais alongado e contínuo do canto externo para o centro do olho. Podes abrir? Ok? Podes fechar? Podes abrir? Portanto, vamos chegar aqui ao canto do olho e imaginando, podes olhar em frente, em que a linha inferior se encontra aqui no fim do olho, vamos com o lápis até lá e depois subimos até à dobra da linha orbicular, portanto a divisão entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. Pode fechar. Vamos fazer exatamente o mesmo neste olho. Portanto, começamos com pequenos toque e arrasta do canto externo para o centro, ao contrário do canto interno para o centro. Podes abrir. Encontrando aqui o cantinho da união da linha superior com a linha inferior, alongamos no prolongamento da linha inferior. Podes fechar. E temos aqui, depois então, sim, podemos, num movimento contínuo, engrossar até ao centro do olho. Podes abrir? Para quê? Para quando o olho cai, podermos tê-lo mais levantado. Portanto, a partir do momento em que ele começa a descer, nós engrossamos para o olho levantar um pouco. Vamos chegar aqui agora ao canto interno. Podes abrir. Ok. E agora o que é que eu vou fazer? Vou esfumar um pouco, que poderá ser com um cotonete ou com um pincel. Pode fechar, pode-se passar o cotonete no limite do contorno, para ele perder definição, mas sem chegar
à raiz das pestanas para não perder a definição, o preto na raiz das pestanas. Isto torna um contorno mais suave e um efeito desfumado. Para fixar o lápis, vamos usar, como já fizemos das outras vezes, uma sombra preta para aplicar por cima do lápis e anular a gordura fixando. Pode ver? Okay. Vamos então usar o lápis para o interior do olho. Então, para agora, vou pegar nas duas sombras que eu escolhi, um cinza com reflexos prata e um castanho com reflexos prata, para fazermos um esfumado em que vou utilizar o mais escuro em toda a pálpebra móvel e depois vou esfumar para a pálpebra fixa, para o castanho prata, como também para o canto interno e para a pálpebra inferior. Para isso, vamos tirar então um pouco da sombra de um só lado, pode olhar em frente, desenhar a linha orbicular, portanto a divisão da pálpebra móvel com a pálpebra fixa, unir ali ao contorno, pode fechar e temos aqui o desenho da pálpebra. Podemos agora preencher unindo ao contorno. Portanto, aplicamos a sombra de um só lado, com o pincel achatado à pele, preenchemos toda a pálpebra. Pode abrir. Ok. Portanto, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar na mesma sombra e vamos cruzar para esfumar um bocadinho, desfazendo e levantando na direção em que já tomamos do contorno, subir, desfazendo aqui a linha que tínhamos criado antes. Ok, podes abrir. Certo? Agora vamos repetir. Portanto, olha em frente ao espelho, desenha a linha até ao contorno. É sempre mais fácil desenhar com o olho aberto, depois é só preencher, não há enganos. Fechar. Vamos juntar então aqui a linha do contorno que fizemos previamente e vamos esfumar. Cruza-se o pincel à linha com um pouquinho de sombra só e vamos então desfazer subindo um pouquinho,
seguindo a direção que tínhamos tomado do contorno. Podes abrir, por favor? O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer exatamente a mesma coisa, utilizando na linha inferior, no prolongamento do risco preto, por baixo na linha d'água. Podes olhar para cima? Portanto, com a sombra, vou trabalhar aqui. Primeiro, só a partir do ponto em que a linha começa a subir, unindo depois com a sombra que aplicamos por cima na pálpebra móvel e na pálpebra fixa. E encontramos aqui, podes olhar em frente, o formato de um olho. Vamos repetir, podes olhar para cima, rodar mais um pouquinho, isso. Vamos aplicar então juntinho às pestanas. Unindo aqui. De seguida, vou então fazer o esfumado, quer para este canto interno, quer para o prolongamento na pálpebra inferior, quer em todo este limite para um degradê para a sombra mais clara. Portanto, estamos a falar desta sombra aqui. Pode fechar. Vou aplicar então aqui. Aplico no canto interno e esfumo para o centro, misturando as duas sombras para criar um degradê. Não acabar uma e terminar a outra a seguir. Podes olhar para cima, por favor. Vou aplicar então na linha inferior também. Pode fechar agora. E vou então aplicar por cima de todo o esfumado no contorno do olho. Para quê? Para ter um degradê ainda mais subtil, porque é muito mais difícil nós esfumarmos de uma forma transparente um tom de cinza para uma pele clara do que um tom castanho para uma pele clara. Daí que conseguimos aqui um degradê muito mais subtil se colocarmos em todo o seu limite a sombra mais clara. Podes olhar para cima e aqui também. Ok, podes olhar em frente. E vamos repetir a operação no outro olho. Podes fechar. Portanto, concentramos a sombra no canto interno, puxamos-a, sobrepondo a sombra cinzenta na pálpebra, no centro da pálpebra móvel. Podes olhar para cima. Colocamos então em toda a pálpebra inferior. Esta sombra também vai ajudar a proteger que o lápis não saia com tanta facilidade da linha d'água. Criar aqui uma barreira. Podes fechar. E vamos então colocar em todo o esfumado que já tínhamos criado. Roda um bocadinho, por favor. Com a sombra cinza. Podes abrir. Vamos utilizar na mesma o cotonete em todo o limite da sombra para uma maior transparência.
cima. E vamos terminar a aplicação com a aplicação da máscara de pestanas. Vamos olhar para baixo e está aqui para este lado. Isso. Em movimentos zigue-zague, meter bem o pelo por dentro da escova. Ok. Vamos repetir agora neste olho. Ok. Pode fechar. Fecha. Pode abrir. Ok, vamos finalizar então agora a pele aplicando um blush transparente de uma tonalidade fresca mas sofisticada. Se quisesse mais fresco, poderia pôr um rosa mais floral. Se quisesse ainda mais sofisticado, poderia colocar um pêssego, mas vou então optar por um intermédio dos dois e um rosa seco com reflexos prata. Vamos tapar agora a olheira para finalizar toda esta zona aqui, aplicando o corretor na linha mais profunda. Estes olhos assim mais escuros, mais dramáticos, têm que ter toda esta zona bem trabalhada para não criar um ar de cansado. Podes olhar para cima? Isso. Portanto, vamos insistir um pouquinho mais em toda esta zona da linha da olheira. Vou fechar. Às vezes também temos esta zona aqui no interior do olho um pouco escura. Passa aqui uma veia, muitas vezes fica assim meio azulado, também podemos aplicar o corretor. Podes abrir? Ok, em toda esta zona. Se tiver aqui um bocadinho de vermelho, também podemos anular mais um bocadinho só com o corretor. Vamos usar então um batom rosinha, bem clarinho. O tom natural deste lábio já é um tom muito carnudo, já escuro. Portanto, vamos clarear um pouquinho para criar um efeito mais leve na maquilhagem. Temos então a nossa maquilhagem finalizada, uma maquilhagem sofisticada, numa pele clara, em que trabalhamos então os tons frios num olho esfumado, iniciado com lápis, a esfumar para duas sombras, um cinza prata e um castanho prata, e depois uma procura de uma subtileza no blush, ligeiramente fresco com um batom rosa.